aqui os principais tópicos para a sua prova. Ah, professor, como que você sabe quais são os principais tópicos? Porque a gente foi atrás das provas e o que cai na prova vai estar aqui. Presta atenção, não perca nenhum detalhe. Turma, eu vou falar bem rápido, vou falar bastante detalhe, não vai dar tempo de anotar, só concentra no que eu vou falar, que é para você acertar na prova, combinado? Nós vamos falar sobre TEP, pneumonia, asma, DPOC e derrame pleural, os principais tópicos. E no final, vou dar uma colher de chá para vocês para um tema quentíssimo. Vamos lá, como que a prova do Revalida gosta de cobrar? Olha, são textos extensos que trazem um caso clínico e geralmente pede a conduta. Vamos ver esse aqui na tela comigo? Homem negro, 50 anos, transporte coletivo, tabagista, 30 anos maço. 2 maços por 30 anos, então 60 anos maço. Turma, presta atenção, toda informação que está na prova vale para alguma coisa. Transporte coletivo, tá? Tabagista, 90 dias. É 90 dias. 90 dias. Eu vou pensar em pneumonia? Não. Eu vou pensar em exacerbação de DPOC? Não. Tá? Para 90 dias de sintoma, ou é neoplasia ou é tuberculose. Tá? Para a prova, ou é neoplasia ou é tuberculose. Não tem pneumonia que durou 90 dias, não tem exacerbação que dura 90 dias, não tem embolia pulmonar que dura 90 dias. Vamos lá. Astenia, anorexia, sudorese noturna, emagrecimento 10 quilos. Acabou, ou é tuberculose ou é neoplasia. Segue, hemoptoicos, tosse produtiva, expectoração. 2 episódios de pneumonia anterior no... Olha só, vamos lá. Qual é? E aí tinha essa imagem. Ah, é pneumonia. Sim, é uma pneumonia, mas o que está acontecendo? Para esse paciente ter vários episódios de pneumonia, será se ele não tem uma obstrução brônquica que está favorecendo? Será se ele não tem uma imunodeficiência, tá? Será se ele não tem uma neoplasia associado? Ou isso é tuberculose? Presta atenção aos detalhes. Era questão aberta essa aqui, tá bom? Pedia para falar as hipóteses e como você ia prosseguir a investigação. Não dá só para tratar como pneumonia. Não existe pneumonia de 90 dias, não, tá bom? Vamos lá. Então, vamos para mais uma questão e agora sim entrar nos temas, tá? Olha essa aqui comigo. Feminino, 33 anos, previamente ISDA. Tá bom. Deu entrada de espinéia súbita há 30 minutos. Acabou. Turma, presta atenção nos detalhes que eu vou deixar aqui para você, que você vai acertar a questão. Do mesmo jeito que não existe pneumonia há 90 dias, não existe pneumonia que começou há 30 minutos. 30 minutos de espinéia súbita, acabou. Ou é pneumotórax, ou é TEP. Para prova, ou é pneumotórax, ou é TEP, tá? Tosse seca, escarros hemoptoicos. Ah, e olha aqui, discussão com o marido. Ah, então a dispneia dela é psicológica. E aí ela começou a sangrar, né? Não. O esposo não quer tomar os seus anticoncepcionais. Olha aqui, ela toma anticoncepcional. Perna direita estava inchada e vermelha. Eu avisei, ou é pneumotórax ou é embolia. Segue. Ansiosa, faces de dor. Saturando 89, taquicárdica, taquipneica, ó, sinusal, tá? E membro inferior, com edema e assimetria. Acabou. Isso é o que, professor? Isso é trombose venosa profunda mais embolia pulmonar, tá? Olha aqui, ó, Romans positivo, alveolite pulmonar, turma, dupla de membro inferior para confirmação de TVP, sintomas, hipótese de tromboembolismo pulmonar, tá? E não se deve retardar o início de anticoagulação. Ah, antiagregação, anticoagulação, presta atenção nos detalhes, tá bom? Alveolite não. Se o exame de Doppler estiver negativo, eu excluo? Não, só depois que eu vou iniciar a heparina. Opa, vamos ver esses detalhes aqui comigo? Presta atenção. O primeiro detalhe para embolia pulmonar é classificar o paciente quanto aos critérios de Wells, tá? Eu vou aqui falar com você todos os critérios e decorar a tabela. Não vou falar. Vocês podem dar uma olhadinha depois, mas a dica que eu dou é de espinéia súbita. Hemoptoicos é uma boa, mas dispneia súbita, dor pleural, dor pleurítica, dor para respirar, pensa em embolia ou pneumotórax.
mais para embolia, mais a possibilidade dos dois, tá? Paciente que fez viagem prolongada, uso anticoncepcional, tem edema assimétrico dos membros inferiores, neoplasia, imobilização, pensa nessas coisas. Se tiver presente isso, a principal hipótese vai ser TEP e aí já ganha 3 pontos aí, tá lá para cima. Vamos para cima. Qual é o achado do eletro mais frequente? Estava lá na questão, é sinusal, tá? O mais típico, mais característico, S1Q3T3, mais característico, não é exclusivo e não precisa estar em todo mundo. O que é S1Q3T3? O cardiologista me contou esses dias que é sobrecarga cardíaca de câmaras direitas, tá bom? Obviamente, se eu tenho embolia pulmonar, sobrecarga de câmaras cardíacas direitas. Se eu pensei em TEP, é alta probabilidade para TEP, só pode ser TEP, e esquece de dímero. Dímero é só para baixa probabilidade. Dímero é para excluir. Eu não vou pedir, por exemplo, naquela paciente. Não é para pedir dímero para aquela paciente. Pensou em TEP, se a principal hipótese é TEP, eu vou para o exame de imagem e eu não retardo a primeira dose de heparina não fracionada ou enoxaparina. Eu não retardo, eu faço a dose e levo o paciente para o exame, tá bom? Como falava a questão. Se confirma com uma angiotomografia, trato como TEP. Quem eu faço outro exame, cintilografia. Cintilografia é para gestante e insuficiência renal crônica. Tchau! Vamos seguir. Pressão menor do que 9/6. O meu paciente está instável. Turma, tudo na pneumologia leva essa pressão aqui, ó. Leva a pressão 90/60. Sepse, 90/60. Instabilidade no TEP, 90/60. Eu vou fazer fibrinolítico. Fibrinolítico só se tiver instável, tá? Ou o paciente parou, obviamente teve uma parada e você reanimou, faça o trombolítico, tá bom? O ideal é fazer de imediato, mas tem até 14 dias. Segue o jogo. Ah, o paciente está dessaturando, está grave, eu vou fazer. Não, só se estiver instável. Tem que estar a palavra instável na questão. Olha como cai. 55 anos, dispneia aos mínimos há 5 horas. Ela evoluiu com DPOC há 5 horas, turma. É pneumonia que começou... Dispneia súbita e dor torácica. Ou é embolia, ou é pneumotórax. Acabou. Eu não quero saber. 9/6, mas tem que ser menor do que 9/6. Saturando 88%, taquicárdico, hiperfenóise de B2, edema no inferior. Tá na cara de que isso é embolia, tá na cara. Acabou, segue, professor. Suspeita de TEP, sim. Bronquiectasia, não. Dispneia, ortopneia por causa de cardíaco, não. Estenose aórtica, não. Bastava saber que é TEP. Eu nem li o resto da questão, a gente já gabaritou. Vai por mim. Dispneia súbita, acabou. Ou é TEP, ou é pneumotórax. Turma, presta atenção, eu estou falando isso para pneumologia, tá? Dor torácica súbita, não esquece a parte da cardio, não. Aí fica com o meu colega lá. Aqui eu quero dispneia súbita, ou é pneumotórax, ou é embolia. Eu nem li a questão, vocês perceberam? Eu nem li, mas estava aqui, ó. Pequena área na periferia, com elevação de hemicúpula e velamento do seio costofrênico, com dispneia súbica, mulher, e vamos me ver aqui o que tinha? Viagem aérea, regime, usando remédio para emagrecer, contraceptivos. Olha aqui, tá escarrado que é embolia. Eu nem li a questão. Padrão ouro para diagnóstico, angio-TC. Qual o diagnóstico? TEP. Acabou, tá bom? Vamos lá? Mais um tema. Agora, 67 anos, tosse, 1 semana, hiporexia e febre. Dor no peito. Dispneia e dor é TEP, né? Turma, 1 semana. Eu disse súbita. Tá bom? Súbita. Febril. Com
Crepitações. O que esse paciente tem? Dor torácica, 1 semana, febre, prostrado. Tem crepitações. O que ele tem? Tem pneumonia, tá? Olha, 1 semana, 3 dias, 4 dias, tosse produtiva, catarro, tem pneumonia. Falou esse tanto de exame aqui, eles querem que vocês classifiquem esse paciente e tratem o paciente. Como que a gente faz? Pneumonia adquirida na comunidade, PAC, a gente divide em bactérias típicas ou atípicas, não é mais pneumonia típica ou pneumonia atípica. Essas bactérias aqui só dizem para a gente, essa denominação, a sensibilidade aos beta-lactâmicos, tá bom? O mais comum, pneumococo, o mais comum, pneumococo. Bactérias atípicas, eu vou lembrar aqueles quadros mais arrastados, aqueles quadros um pouco mais graves, geralmente o paciente vai estar internado, e DPOC, ou doença pulmonar prévia. Vou lembrar de legionela para aquele paciente grave, tá? Eu vou lembrar de micoplasma para aquele quadro mais arrastado, sem uma consolidação tão evidente. Mas, falei pneumonia, eu tenho que lembrar do pneumococo. Falei pneumonia, eu classifiquei o paciente em CURB 65. Vou começar pelo mais fácil, 65 é a idade. Olha aqui na tela, CURB, consciência. O paciente está com nível de consciência. U de ureia. Qual nível de ureia? 50. R de frequência respiratória. Quantas frequências respiratórias? 30. E B de baixa pressão. Tudo que é baixa pressão na pneumologia é 9 por 6. 9 por 6, tá bom? Lembra lá para TEP, lembra para pneumonia. Se tem um destes, ele pode ser candidato a tratamento domiciliar. Candidato é morador de rua ou não tem condições, é um idoso confuso. Opa, se é só confuso e é idoso, já é 2, ele ficaria. Mas ele pode ser candidato, tá? Cuidado com as indicações sociais. 2, ele vai ficar hospitalar. Maior do que 3, a gente vai considerar até UTI para ele, tá bom? E como que eu trato? Olha aqui, se eu sei a bactéria, se eu sei que é pneumococo e ele está bem, vai para casa, ele vai só com uma amoxicilina ou amoxicilina clavulanato ou um macrolídeo via oral, tá? E o corticoide, não tem corticoide para pneumonia, pelo amor de Deus, não confunda. Nada de corticoide para pneumonia, a não ser que seja choque séptico, tá? Se o paciente tem algum fator de risco, lembra? Atípicos, não dá para ser só o beta-lactâmico, eu tenho que cobrir com macrolídeo. Paciente, por exemplo, com DPOC, ele tem fator de risco, tá bom? Vamos lá, vamos seguir. Paciente ficou internado, ele ganha uma cefalosporina de terceira ou quinolona. Já entrou aqui uma outra droga. Lá em cima estava falando em beta-lactâmico e macrolídeo. Aqui já entrou uma quinolona. Paciente é grave, eu associo ao mais cefalosporina e quinolona ou cefalosporina e macrolídeo, tá bom? Vamos seguir. O paciente já está internado há mais de 48 horas. Piorou. Começou a ter catarro e o raio-x mostrou opacidade. Isso é pneumonia hospitalar. Qual a diferença? Aqui eu tenho que cobrir obrigatoriamente. Pseudomonas, tá? Presta atenção e vamos para mais um tema. Asma brônquica. É incorreto afirmar. Olha só, sobre asma. A ausência de sibilos afasta o diagnóstico clínico de asma. Será? A presença de febre sugere infecção, mesmo na ausência de achados radiológicos. Olha aqui, está falando da crise, tá bom? Será? A gente tem que dar antibiótico para todo mundo na crise de asma? Murmúrio vesicular pode estar reduzido e o tempo expiratório é maior do que o inspiratório. Ele demora mais para puxar ou para soltar? Semiologia. E utilização de musculatura, batimentos da asa, cianose, posição ortopinóica são sintomas de gravidade, tá bom? Vamos ver aqui o que eu preciso saber da asma exacerbada. Olha aqui, turma, a ausência de sibilos não significa ausência de doença. Se o paciente tem ausência de sibilos e está confuso, está sonolento, tem cianose, tem esforço respiratório, esse paciente está quase morrendo, corre para
preparar para intubação. Paciente quase fatal, tá? Paciente grave, esse sim vai ter todo esse esforço e com bastante sibilo. Paciente leve, ele vai ter sibilos esporádicos, vai estar tranquilo. Vale a pena saber aqui os valores de pico de fluxo expiratório para classificação. 30, 50, tá? Olha aqui, menor que 30, entre 30 e 50. Eu classifiquei esse paciente em leve, eu faço broncodilatação, ele melhora, ele vai para casa. Eu classifiquei em moderada ou grave, ele fica em observação. Faço broncodilatação e corticoide, tá bom? Não falei aqui antibiótico, mas eu falei broncodilatação. Tratamento de crise de asma é broncodilatação, tá? Broncodilatador, decurtação a cada 20 minutos, tá? Olha aqui, eu posso associar o SAMA, que é o famoso hipatrópio, tá? O2 se precisar e corticoide se for moderado ou grave. Vamos seguir. Agora é asma no ambulatório, tá? No consultório. Olha meu X aqui na tela. Isso não é um X, professor. Olha meu rabisco aqui na tela. Eu vou marcar duas coisas, limitação e despertar noturno. Olha na tela, turma. Paciente, tananã, blá, 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 levanta uma noite por mês. É qualquer valor para despertar noturno ou limitação de atividade. O paciente está faltando aula pelas suas crises de asma, ou o paciente acorda com falta de ar, acabou. Esse paciente está maltratado, a gente precisa aumentar ou tratá-lo, se não estiver tratando, aumentar step up. O que é isso? Etapa 1 a 5, step up. Qual a dica que fica? Eu não quero saber qual step esse paciente está, eu não quero saber qual etapa. Todas têm corticoide inalatório desde 2019, tá bom? Não caia nessa pegadinha mais. Paciente tem episódio esporádico de broncoespasmo. Paciente asmático que só tem asma quando joga futebol. Quando você fizer a broncodilatação de resgate, dê corticoide inalatório. Sempre pode cair. E se cair, você não vai errar. Sempre tem que ter corticoide inalatório. Vamos seguir agora. E a espirometria? Esquece aquele tanto de número da espirometria. Para prova, procure isso aqui, ó. VF1 sobre CVF. Procura a relação VF1 sobre CVF. Se tiver menor do que 0,7, eu estou falando de doença obstrutiva. Presta atenção, você que está dormindo aí, presta atenção no que eu vou falar aqui agora. Tem VF1 sobre CVF menor do que 0,7, eu tenho doença obstrutiva, eu tenho distúrbio ventilatório obstrutivo. Existe asma com espirometria normal? Existe asma com espirometria normal. Então, não obrigatoriamente tem que ter espirometria normal. Presta atenção. DPOC, sim. DPOC, obrigatoriamente tem que ter um distúrbio obstrutivo. Asma pode não ter, tá bom? Se eu tenho essa relação normal e tenho diminuição de CVF ou VF1, eu vou pensar mais em doença fibrosante. Se eu falei DPOC, eu falei de hiperinsuflação pulmonar, falei de enfisema, falei de idoso tabagista com dispneia. É súbita? Não, súbita é embolia ou pneumotórax. Dispneia progressiva, tá? Paciente enfisematoso é aquele que tem uma hiperinsuflação pulmonar. Tórax em tonel, com aumento do diâmetro antero-posterior, aumento do espaço retroesternal, coração em gota, tá bom? Esse é um raio-x enfisematoso. O que é enfisema? Na tomografia que a gente caracteriza o enfisema, que é típico de DPOC. Só lembra daquele enfisema panlobular, aquele grandão nas bases, deficiência de alfa 1. Vamos lá, turma, eu tenho que acabar aqui rapidinho. DPOC, eu tenho que classificá-la em VF2. Classifiquei a DPOC em VF2, não é VF1. Eu vou saber qual medicamento eu vou tratar. Como assim, professor? Lembra lá na asma que a gente utilizou 30 e 50? Faz a soma aqui agora para mim. 30, 50 é igual 80. Eu classifiquei esse paciente em
quanto ao VF1, tá? VF1 da espirometria, menor que 30, entre 30 e 50, entre 50 e 80, ou maior do que 80, em leve, moderado e grave, ou 1, 2, 3 e 4. Então, primeiro eu ponho um número de 1 a 4. Depois eu vou para sintomas e exacerbações. 2, lembra o 2, 2 exacerbações no último ano, ou MMRC maior do que 2, maior ou igual, que é andar mais devagar do que uma pessoa da mesma idade. Se assim eu classifiquei, eu posso falar em A, B, C ou D. Aqui eu pus 1 a 4, A, B, C ou D, tá bom? De acordo com sintomas, ele vai ser B ou D. De acordo com exacerbações, ele vai ser C ou D. É só cruzar os dados, turma. Como que eu trato LABA e LAMA? O que é isso, professor? Anticolinéstico de longa duração ou broncodilatador de longa ação. Sendo que o anticolinéstico é melhor para exacerbador. E corticoide inalatório na DPOC é exceção de exacerbadores e exceção de eosinófilos. Exceção de exacerbadores e de eosinófilos, tá? Aí o paciente exacerbou, ele ganha A, B, C, D. A de antibiótico, B de broncodilatador, C de corticoide. Olha aqui, diferença para asma, que aqui o paciente ganha com mais facilidade o antibiótico, aquele que interna, aquele que está grave, que vai precisar de VNI, esses ganham antibiótico. Aquele que tem um catarro purulento, tá? Catarro esverdeado, purulento, também ganha antibiótico. E VNI, para aquele paciente que está em insuficiência respiratória por DPOC, você pode tentar VNI. Vamos lá, último tema. Sobre o derrame pleural, assinale. Derrame pleural, exudatos. Vamos direto, transudato, aumento de pressão. Vamos ver o que classifica, porque o tempo aqui está acabando. Critérios de Light é para diferenciar transudato de exudato. O que eu preciso saber? Relação proteína no líquido pleural sobre proteína sérica maior do que meio. LDH pleural sobre LDH sérico maior do que 0,6 ou LDH maior do que 2/3. Presença de um desses classifica em exudato. Ou se eu tiver valores absolutos no líquido intrapleural de proteína maior que 3 ou LDH maior do que 200, também já é um exudato. Vamos seguir. O que é exudato? É quando a doença está na pleura, tá bom? Doença na pleura, eu vou doença inflamatória ou infecciosa. Como assim? Inflamatória e infecciosa. Tudo em inflamatória e infecciosa. Infecciosa, pneumonia, tuberculose, neoplasias, é inflamatório, tá bom? Embolia pulmonar, pegadinha de prova pode ser um ou outro. Doença cardíaca, doença renal, doença hepática, transudato, tá? Olha a dica aí para vocês. Transudato é sempre uma doença sistêmica, sem inflamação, direto na pleura, tá? Vamos lá. 2, derrames pleurais que não podem esquecer. Parapneumônico é aquele que a gente vai olhar. pH, DHL ou DHL e glicose. Olhei esses 3 parâmetros, eu vou pensar em parapneumônico. Qual parâmetro na tela para a gente? pH menor do que 7,2, DHL maior do que 1000 e glicose menor do que 40, ou pus, ou bactérias, eu preciso de dreno. Acabou! Falou alguma coisa disso, acabou, eu preciso de dreno, tá bom? E o último, aquele que eu mais gosto, que não pode esquecer a frase, é exudato linfocítico com raras células mesoteliais e ADA elevado. Presta atenção no ADA, turma, falou que o ADA está elevado, lembra de tuberculose. Exudato linfocítico com raras células mesoteliais e ADA elevado, tuberculose. O que mais pode ser? Linfoma, artrite reumatoide, empiema também pode, tá bom? Diagnóstico diferencial. E aqui, aquela última pitada antes de eu ir embora, a última pitada antes de eu partir, COVID, tá? Como é a imagem de COVID, vidro fosco e pneumonia em organização, periféricos, olha aqui, periférico, tá? Vidro fosco e pneumonia em organização, periférico bilateral, tá? Mais imagens, ó, periférico, vidro fosco, pneumonia em organização, bilaterais, tá bom? Qual a principal causa de síndrome de desconforto respiratório agudo esse ano? Principal causa de SARA,
tá? Insuficiência respiratória, ventilação mecânica, foi Covid. Então, pode estar associado na sua prova isso aí. Lembrei de SARA, lembrei de desconforto respiratório agudo, classifiquei em leve, moderado e grave, de acordo com a relação PF, tá? PaO2 sobre FiO2. Entre 200 e 300, entre 100 e 200 e menor que 100. Leve, moderado e grave. Lembra só mais um detalhe último antes de partir? Ventilação mecânica protetora. Baixos volumes, menor do que 6 ml por quilo. PIP, de acordo com tabela, pressão de platô menor do que 30. E aqui fica o meu boa sorte para vocês. Um grande